Oi, gente. Cheguei. Oi, Bilila. Oi, Mara. Oi, Andressa. Que bom te ver aqui. Gente, já é 6h09. A Dani está atrasada. Vocês já viram isso? Tô aqui, apareci. De óculos não dá. Não tem jeito. Eu tenho que ficar ceguetinha mesmo para falar com vocês, viu? Fazer assim para ler os comentários, tá bom? Tudo bem com vocês? Curiosos para nossa conversa de hoje? Me contem se estão me ouvindo bem, por favor. Oi, linda. Agora dá pra ver, Alita? Eu estava com a câmera virada. Super profissional aqui. Estão ouvindo bem? Tá sem som? E agora? Vê se não fica muito chiado, se não tá muito alto. Eu coloquei aqui no computador que fica maior para que eu possa ler os comentários de vocês. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra cá, tá? Tá ótimo o som? Que bom. Bom, gente, esse tema de hoje foi escolhido por vocês, né? A maioria das pessoas que fez a votação que eu fiz no início do mês passado, onde eu coloquei vários temas, onde a gente poderia conversar mais aqui nesse período de quarentena, como eu poderia auxiliar vocês. Oi, Leoneide, tudo bem? Como eu poderia auxiliar vocês com a perspectiva da terapia em assuntos diversos, né? Porque a terapia, ela se encaixa em muita coisa, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente sente, então não tem muitas barreiras para a gente estudar e refletir sobre contextos terapêuticos. E esse tema, né, da lei da atração, ele é muito bacana, porque apesar dele ser bastante abrangente, ele é muito simples. E é o que a gente vive todos os dias, todos nós vivemos, não é patrimônio de quem conhece ou quem estuda. E não tem nada a ver com algo místico também, né? Porque quando fala em atração, a gente já pensa, né, naquelas coisas de atrair o amor da vida, a alma gêmea e tudo mais, atrair dinheiro, prosperidade, enfim. E é um pouco deturpada essa ideia, né? A lei da atração, ela faz parte de nós, ela faz parte da nossa natureza, da nossa essência, como eu sempre falo. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. E aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui, eu vou acompanhando, tá? As perguntas de vocês, os comentários, para que a gente consiga fazer uma linha de raciocínio legal, que tenha um consenso. Mas antes da gente entrar no assunto em si, eu quero saber aí do pessoal que já está assistindo, que está acompanhando, quem está acompanhando a semana da arte do relacionamento, onde eu estou compartilhando vídeos, conteúdos, um teste bem legal que eu fiz de identificação do nosso perfil comportamental. Então, quem está no meu grupo dos meus clientes VIPs, né, das pessoas amadas e queridas, tem acesso mais rápido às minhas postagens, mas também tô colocando no Instagram, no YouTube e no Facebook, e tá sendo bem legal. Eu não, quem diz eu não, por favor, se identifica que pela descrição do seu nome eu não sei quem é, ou me chama no privado depois, no direct, para que eu possa colocar seu nome e você receber o conteúdo, tá bom? Oi, Silvana, tudo bem? Então, tá sendo muito legal. Só pelos vídeos eu já tô recebendo um feedback muito bacana de quem tá acompanhando, porque o que eu quis fazer nesse conteúdo, gente, é compartilhar com vocês o que eu gostaria de ter ouvido. As lições, as experiências, as dicas que fariam toda a diferença para mim há 5 anos atrás. É claro que, né, alguém vai pensar assim, puxa, mas eu já tô lá no meio do relacionamento, já acho que não dá mais para salvar. E tem como sim, tá? Nada está perdido. Então, esse material que eu tô compartilhando, ele traz um pouco dessas reflexões. Então, quem quiser receber, me pede, por favor. E semana que vem, eu não sei se vai ser na sexta agora por conta do feriado,
ou então na segunda-feira eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre relacionamentos, sobre a gente conversar, pra gente conversar como estão as nossas relações. E eu vou trazer algumas reflexões sobre crenças limitantes, sobre sentimentos bloqueadores. E engana-se aquele que acha que não vai mais se relacionar com ninguém ou que já tá com essa parte definida na vida, porque na terapia, primeiro a gente fala de si mesmo, né? Primeiro a gente aprende a se amar e se respeitar para depois oferecer isso ao outro. Então, todo o conteúdo terapêutico, ele tem muito mais para utilizar para si. Então, quando você se cura, como eu mandei um post, acho que foi ontem, se não me engano, cure a si mesmo e, consequentemente, cure suas relações. A gente não tem como oferecer nada para ninguém que não esteja construindo dentro de si. Então, essa é a proposta desse conteúdo, tá? Oi, Gabizinha. Quem quiser acompanhar comigo, por favor, vai ser muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar. Como eu digo, são compilações de experiências que eu tive em consultório, em terapia de casal. Muitas coisas que eu apliquei na minha vida, no meu relacionamento. E também, claro, as teorias que eu fui conseguindo juntar, teoria e prática. E é um conteúdo inédito, muito, muito gostoso de fazer. Tá bom? Vamos ao nosso assunto de hoje, então? Bom, gente, lei da atração é algo que sempre movimenta os nossos pensamentos, né? Tem pessoas que falam, poxa, mas eu acho que a lei da atração não funciona pra mim. Ou a lei da atração, ela é lenta, não chega até mim da forma como deveria, ou a lei da atração está bloqueada. Então, pra gente entender um pouquinho disso e entrar no conceito que eu quero trazer para vocês hoje, que é um pouco ampliado, que sai dessa perspectiva de ganhar, de benefícios e tudo mais, tá? A gente tá falando aqui de uma visão consciencial, que transcende um pouco essas questõezinhas que são mais egóicas do nível do ter. Então, o objetivo é levar a gente para reflexões do ser, da nossa essência. Então, assim como a lei da gravidade funciona, né, e ela não escolhe para quem ela está funcionando, ela simplesmente atua, a lei a prosperidade, a lei da atração, ela funciona da mesma forma. Então, a gravidade, ela absorve, ela puxa todos os elementos que tem também elementos que são correspondentes, né, para a vibração dela. Como a gente comparar um ímã, por exemplo, né? O ímã, ele só tem atração em algo específico que tem o seu elemento. O que tem, por exemplo, que flutua, que não obedece à gravidade? O gás hélio. Se a gente colocar um balão de gás hélio solto, ele vai embora. Mas a gravidade, ela está atuando, ela está funcionando para todo mundo. A lei de atração, ela funciona da mesma forma, só que ela é externa. Nós não temos uma lei de atração interna, entende? Ela está fora, ela rege tudo que está ao nosso redor. Então, nós estamos sim conectados com a lei de atração o tempo todo. É uma lei natural, não tem como a gente bloquear ela. A questão é que muitas vezes a gente está atraindo situações que não são legais, que não são bem-vindas ou que não fazem a gente feliz. Então, esse é o X da questão. Porque mais importante, gente, do que a lei da atração é a lei de vibração. A lei de vibração, poucas pessoas falam dela. A vibração é aquilo que a gente emite. Nós somos seres vibracionais, essa é a nossa natureza. Se vocês olharem de uma perspectiva científica, né? Se a gente pega um microscópio e aproxima das nossas células, a gente vai perceber que no núcleo das células, lá no núcleo do átomo, não existe matéria, existe energia. E as nossas células estão unidas por aproximação, por vibração. E nós somos seres vibracionais. Então, nós emitimos vibração o tempo todo. São as nossas frequências. Lembra que eu sempre falo um pouquinho sobre a questão do pensamento, mais o sentimento, que gera uma emoção e tudo isso gera uma vibração? Então, nós estamos vibrando o tempo todo. E o que coordena essa vibração? Imagina, por exemplo, vou dar uma outra perspectiva, que a lei de atração é como se fosse as rádios que estão por aí, né? Aqui em Nova Mutum nós temos Arinos, temos X, Y, faz tempo que eu não escuto, esqueci até o nome das rádios. Mas estão aí, a sintonia, certo?
Então, o meu radinho aqui, o meu instrumento, o meu aparelho, ele tem o botãozinho de sintonizar. Esse botãozinho de sintonizar são os nossos pensamentos. É aquilo que a gente escolhe buscar conexão, como a Gabriela comentou aqui em algum lugar. Atraímos o que vibramos, exatamente. Então, não é o que a vida ou o que a lei da atração está trazendo para você, é o que você está pedindo para ela. É o que você está emanando muitas vezes sem perceber. Outra coisa que eu sempre comento, para que a gente comece a prestar atenção, nós pertencemos, né, a uma movimentação interna onde 95% de nós está meio camuflado, escondido, submerso, é o nosso subconsciente. E 5% da gente é consciente. Só que além de ser só 5%, o quanto você está consciente observando o que você tem pensado, o que você tem sentido, ou o que você tem falado, emanado através das suas reflexões, através dos comentários, das críticas e tudo mais. Então, a partir desses 5%, que já é pouco, nós temos consciente, refletido. Cada um sabe mais ou menos analisar o que tem. Quanto por cento do dia, dos seus pensamentos, você observa o que você está pensando, o que você está sentindo? Então, quando a gente questiona a lei da atração, nós estamos transferindo a responsabilidade para um magnetismo que atua sem questionar. A lei da atração, ela não fala assim, não, eu não vou enviar isso para você porque isso não é bom. Se você está pedindo, ok. Eu até fiz um texto um tempo atrás, muito bacana. Eu gosto muito de escrever, né? Até tem um blog com bastante conteúdo, se alguém quiser dar uma olhadinha depois. E onde eu descrevi o comportamento de uma moça, que o tempo todo ela estava na queixa, na reclamação, na baixa estima, na inferioridade. Aí depois ela ia lá fazer uma meditação, alguma coisa, para que ela mudasse a frequência e atraísse coisas positivas. Mas 99,9% do tempo dela, ela estava vibrando coisas que não faziam bem, que não eram saudáveis para ela. Então, gente, os sentimentos que nós emanamos, eles criam um looping, né? Eles acabam por ter a necessidade de se alimentar. É como se fosse mais do mesmo. Então, a vibração da tristeza, ela se alimenta da própria tristeza. A irritação se alimenta da própria irritação. E então, nós vamos criando esse mecanismo que parece não ter fim. E muitas vezes a gente começa reclamando, né? Poxa vida, será que eu atirei pedra na cruz? Ou será que isso, será que aquilo? Eu nasci sem sorte mesmo. E aí a gente aumenta mais ainda essa frequência vibracional que vai fazer com que a gente atraia o semelhante, né? Algo que seja compatível com aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pedindo. Então, observe sempre a sua vibração. O que você está gerando aí no seu geradorzinho interno, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Então, o que eu vejo... Oi, Hanna. Tchauzinho para você também. Bem-vinda. O que eu tô vendo muito nos últimos dias as pessoas comentando, né? Intensificando muito a visão negativa das coisas. Por exemplo, falando de crise, falando de morte, falando de dificuldades, falando de dor, falando de desgraça, né? Fazendo previsões já do futuro, que esse ano como que vai ser, que ano que vem eu não sei o que, e assim vai indo. E aí a gente fica emanando essa vibração de preocupação, de medo, de angústia, de ansiedade. Aí aparece uma notícia, né, que o chefe vai precisar cortar gastos ou que qualquer outra coisa assim, ou até mesmo uma doença, a pessoa não entende por quê. Mas é um pedido, você está pedindo o tempo todo para o universo, você está pedindo o tempo todo para a vida que você quer sintonizar com aquilo. Então você está ali buscando no seu rádio, aquela rádio que está tocando a música mais melancólica, a música mais triste, ou, né, aquela notícia mais negativa. E aí você sintoniza com aquilo. E aquilo gera vibrações internas que se tornam compatíveis. Então fica essa retroalimentação de vibração e atração. Vibração e atração.
E aí as consequências elas vão aparecendo e às vezes a gente não entende por quê, né? O interessante de tudo isso é que nós estamos vivendo um momento da humanidade onde eu falo para poucas pessoas, eu não sei quantos nós estamos aqui, quantas pessoas vão entender a minha perspectiva do que a gente está vivendo, mas eu comento que eu estou achando fantástico, maravilhoso, o quanto nós estamos tendo oportunidade de despertar, o quanto a gente está tendo oportunidade de olhar para dentro, de se sentir, de se perceber, de observar aquilo que não é mais necessário, o que não faz sentido, o que era exagero, até conflitos que antes eram desnecessários, que agora a gente está deixando um pouco de lado, porque a dificuldade, a dor, ela vem e mostra pra gente que não importa, que não tem razão de ser ou de existir. Então, eu vejo que é um momento para nós que estamos buscando essa perspectiva consciencial, e eu sei que grande parte de vocês que está aqui comigo se identifica muito com essa visão minha e da terapia transpessoal, de que é momento da gente elevar, da gente sair daquela, sabe, da normose, de viver como Maria vai com as outras. Porque alguém fala que a gente está em crise, a gente segue, né, como um efeito manada, acreditando que nós estamos em crise, que o mundo vai acabar, que isso, que aquilo, e entra nessa vibração negativa, contribuindo para que tudo aconteça tanto para fora quanto para nós mesmos, né? Então, a gente faz parte de toda essa situação e estamos convidados o tempo todo, estamos sendo convidados o tempo todo pelas nossas experiências a observar o que a gente tem vibrado, o que a gente tem emanado para o próprio corpo, né? Para a nossa saúde física, para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde relacional, para o nosso trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o planeta. Nós fazemos parte de uma cadeia energética de vibração. Então a gente se alimenta e alimenta os outros dos nossos pensamentos. Mas sabe o que é interessante dentro de tudo isso? Que assim, muitas vezes nós temos movimentos internos, subconscientes, né? Aqueles que eu sempre comento, que precisam ser vistos, que precisam ser notados. E muitas vezes a gente se depara com espelhos e não sabe que isso está acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, né, para reflexão, vou trazer isso como uma proposta de reflexão, uma discussão política, um conflito político. Então aquela pessoa que está na vibração de autoobservação, ela não é perfeita, mas ela está ali buscando se analisar, buscando ser alguém mais consciente e melhor. Ela observa aquela situação e faz a sua análise baseada em algo muito mais pautado no bom senso, certo? Sem puxar para lados. Aquela pessoa que não está ouvindo os seus sentimentos, que às vezes ainda não se conhece, que não se percebeu, ou que não está nem tentando se conhecer, porque se conhecer a gente vai demorar um pouquinho. Ela acaba vendo aquilo como um espelho, então ela vê como oportunidade de colocar para fora toda a ira, toda a irritação que ela tem dentro dela. Lembra que eu sempre falo que ninguém oferece daquilo que não tem? E a gente só consegue oferecer daquilo que tem? Então, quando a gente aponta o dedo para alguém, né? Meu sogro já dizia, né? Quando a gente aponta o dedo para alguém, são no mínimo 3 apontados para a gente. Então, isso mostra que quando nós estamos vinculados a nossa vibração se conectou com aquela notícia, com aquele comentário, com aquilo que está acontecendo, e eu tive o impulso da crítica, da revolta, de olhar para a pessoa com negatividade, eu estou mostrando o que eu tenho dentro de mim. Se em contrapartida existe uma observação, uma análise, né? Que às vezes tem o sentimento, pode ter a revolta, pode ter a tristeza, mas não transferindo para o comportamento do outro, né? Então, o que eu trouxe hoje como proposta de reflexão para vocês, né? Como a gente utilizar a lei da atração, se beneficiar da lei da atração em momentos de crise. E não existe como a gente falar desse benefício sem falar do que está acontecendo aí fora. Então, nós estamos numa guerra contra o vírus e, pelo menos, né, até onde eu acompanho aqui no Brasil, uma guerra política, onde a gente muitas vezes se coloca na vibração da indignidade,
do ódio, da revolta, da não aceitação, do julgamento, da crítica e espera que as coisas vão bem. Sinceramente, se a gente continua nessa mentalidade de que é com o negativo que se combate o negativo, nós não vamos sair nunca do ciclo vicioso. Nós ficamos num cabo de guerra com a vida e com aquilo que a gente quer viver e quer ter, só que a menos de 5% do que é consciente. Imagina toda a vibração subconsciente que isso gera. Então, é uma guerra perdida para quem quer continuar numa vibração baixa ou negativa nesse sentido. Também tem aquele movimento de paixão. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, esse vírus é uma farsa, não é nada disso, é uma questão política, coisas assim que, com muito respeito, mostram que a pessoa está num movimento de fuga, né? Ela está num nível de auto-engano ou num medo tão grande subconsciente que ela precisa ignorar. Sabe? Igual a criança quando fecha os olhos e não quer ver aquilo que está assustando. Então tem pessoas que têm esse movimento porque ainda não perceberam as suas próprias emoções. E dá medo. Como não ter medo de tudo que a gente está vivendo, de todas as probabilidades que nós temos, né? Mas o quanto a gente permite que o medo tome conta e o quanto a gente permite também ignorar aquilo no movimento temerário. Então o medo, ele é bom. O medo é algo que promove a nossa vida, é o nosso instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Agora, quando o medo ele é exacerbado, ele já vira temeridade. Então, movimentos de não tô nem aí para nada, isso não é real, eu não quero ver isso, eu não quero participar disso, eu não quero contribuir com isso, é temerário, né? É um medo adoecido. Em contrapartida, o pânico, a fobia, aquele meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente agora? Também é negativo, porque são os dois extremos do adoecimento, né? São os dois sentimentos estão doentes dentro de nós. E aí a gente fica nessa luta, buscando externamente que as coisas lá melhorem, que ao meu redor tudo melhore, para que depois eu fique melhor. Então não vai funcionar, né? Não tem como você encontrar saúde, serenidade para passar pelo que for, enquanto você não se coloca consciente, perspectivo, dentro daquilo que está acontecendo e do que você está emitindo em relação àquilo que está acontecendo. A Belila está dizendo que não quer ver TV, mas cuido dos outros. É importante também, né? Quando a gente se cuida, cuidar dos outros, porque você vai oferecer exatamente do que você está construindo dentro de você. Mas, né, cada um precisa observar os seus sentimentos, observar o que está vibrando, o que está analisando em relação à outra situação. Existe um movimento de paixão da nossa parte muito grande, inclusive até na questão política. Sabe quando a gente tá apaixonado lá, conhece o namoradinho e a amiga fala, olha, ele não é muito boa gente, ele já fez isso, fez aquilo. A mãe vem e avisa, o pai, o irmão e tudo mais. E a pessoa tá tão cega que ela vê só as qualidades da outra pessoa e aqueles pontos que não necessariamente são negativos, mas para que ela precisasse ter um olhar sincero, ela não tem e ela endeusa ou idealiza algo que não é real. Vou falar disso também semana que vem, tá? Acompanhem a live. Mas agora é só o exemplo para que a gente perceba como nós vivemos em paixão na vida. Então é como se a gente dissesse assim, eu confio tanto que a outra pessoa vai me fazer feliz ou que o político X ou Y vai resolver os meus problemas, que eu quero fechar os olhos para o que não é tão bom ou para o lado que não é tão legal. Porque todo mundo tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Isso é fato, todos nós. Agora, exaltar o que é bom e acolher e ser sincero com a gente mesmo e com o outro sobre aquilo que precisa ser mudado e o que não tá legal, é o que vai trazer a gente para o caminho do meio e tirar desse cabo de guerra. Então, enquanto a gente está nos extremos, eu estou certo, você está errado, e a gente fica, né, no jogo de ping-pong ali tentando ver quem vence, nós ficamos nessa vibração. E aí tudo isso vai refletindo, lembra? Então tudo que a gente emite, volta. Imagina você jogando um bumerangue.
Eu- algumas vezes eu brinco nas sessões de terapia falando isso, né? Que a gente joga um bumerangue, esquece que jogou, e aí você começa a observar como tá o seu comportamento, você começa a estudar sobre lei da atração e vibração, aí de repente esse bumerangue volta, porque vai voltar, aí você fala, puxa vida, nada tá funcionando do que eu tô tentando fazer, está assim, mas aquilo que a gente emite tem uma frequência que muitas vezes volta 8 vezes mais potente para nós e para o nosso derredor. Então, não adianta a gente esperar ter saúde, ter serenidade, ter prosperidade, enquanto a gente não pensa, não amplia isso como uma visão coletiva. Tá fazendo sentido, gente? Tô alcançando a proposta do tema. Então, a minha visão, perspectiva era trazer isso para vocês, para autoobservação, porque nós estamos imersos em uma crise externa, em vários fatores, né? Econômico, social, político, saúde, só que a maior crise é a crise interna. A crise que mais pega e que mais está gerando quantum energético, ou seja, vibração, para que nós ainda precisemos de vírus, de catástrofes, de dificuldades, são os nossos pensamentos. Eu gosto muito de uma série que tem na Netflix, que se alguém quiser assistir, chama Touch. Fala sobre as interconexões. Nós estamos interconectados o tempo todo. Então, quando nós temos pensamentos, sentimentos e vibrações, nós estamos contribuindo para a elevação humana, ou nós estamos contribuindo para o estacionamento ou para o prejuízo. Os bumerangues do bem da Bilila estão chegando, gente. Olha isso, é a força da terapia. Parabéns pelo esforço e pela dedicação, porque os do bem, às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber, né? Mas os do mal, os negativos, eles ficam tão evidentes. Então, a lei da atração, ela é neutra. Imagina que ela a gente está usando muito agora o aplicativo, né? O iFome. Então, imagina que é o aplicativo lá do iFood e você vai lá e pede para o restaurante alguma coisa que você queira comer. E aí, esse pedido vai ser processado, vai ser enviado para você e o garçom, em momento nenhum, ele fala: mas você tem certeza que você gosta disso? Você tem certeza que isso aqui vai ser suficiente para você? Você não quer pedir um a mais? Não, né? É respeitado o pedido. Então, o universo, a vibração, ela funciona da mesma forma. Aquilo que a gente pede, retorna para nós, né? E às vezes chega o pedido e a gente nem se deu conta ou nem lembra que fez. Mas o garçom, ou a pessoa que está ali disponível para atender, ela está naquela sintonia de oferecer, de estar atendendo. Então, é o que ele vai fazer. Seu pedido é uma ordem. É assim que funciona a lei de atração. O que precisa ser observado é sempre a lei de vibração. Isso se encaixa para tudo. Se a gente fosse falar aqui de lei de vibração e atração para relacionamentos, a mesma coisa. Atração para o trabalho, a mesma coisa. Dinheiro, tudo mais. E aí envolve toda aquela situação que a gente tem internamente, das nossas crenças limitantes, do que ainda é verdade para nós, mas que não é útil, que não é saudável. Então nós temos uma crença limitante coletiva, ou um movimento coletivo de egocentrismo, que é pensar em si mesmo e não ver o mundo, as pessoas ao nosso redor, como alguém parte de mim. Pelo contrário, ele é ele, eu sou eu, então o que importa é o que me beneficia. E aí a gente fica nesse movimento egocentrado, sem pensar no outro, e como consequência gerando, talvez não conflitos individuais, mas a gente está dentro, imerso em situações onde nós precisamos aprender, onde nós precisamos evoluir. Então, existe uma estimativa que a gente faz, assim, dentro do âmbito terapêutico, espiritual, que toda essa situação, ela é um convite para nós, como eu falei antes, né? É para que a gente desperte, é para que nós possamos perceber que nós não somos seres individuais. Então, se eu não me importar com a minha unha do dedinho do pé que tá com um espinho, ignorando ela só porque ela tá lá, que eu consigo esconder com um sapato,
vai começar a doer e todo o meu organismo vai sofrer com isso. Nós fazemos parte de um organismo, cada um de nós. Então a gente contribui com a vibração do planeta a partir da nossa vibração interna. Tudo aquilo que a gente emite gera uma resposta, né? Vai retornar um dia, como a Hannah falou, uma hora volta. E isso não é punição, pelo contrário, né? Como que você se sentiria se você fizesse um pedido e ficasse esperando e não recebesse, esse pedido fosse cancelado? Então, a lei de atração, ela não cancela os nossos pedidos, eles vêm. Aí a gente precisa perceber o que está vibrando. Então, não é fora, gente. É uma proposta que vem de dentro. Então, como eu estava falando sobre essa questão de vibração, da gente fazer parte de um grande organismo que é energético, né? A estimativa é que grande parte da humanidade, mais de 95%, não esteja ainda desperta para a vida, está em consciência de sono. O que é consciência de sono? Quando eu vivo achando que a vida é comer, dormir, pagar conta, sentir prazer, me beneficiar das coisas e morrer, né? Que esse é o sentido da vida. Isso é consciência de sono, é sobreviver, a minha forma de ver. E nós estamos aqui para viver tudo que a gente merece viver. Eu tenho uma live anterior gravada para quem quiser assistir lá no canal do YouTube, onde eu falo sobre Jesus e a influência de Jesus dentro da terapia, né? Para mim, pelo menos, é uma referência magnífica. E Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não uma vidinha medíocre de nada, onde a gente viria só para sofrer. Mas que a gente precisaria conhecer as nossas verdades também, né? E nos permitir nos libertar, para que a gente pudesse usufruir e conquistar tudo que nós merecemos. Porque nós somos deuses e podemos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Mas o que a gente está fazendo hoje? Será que a nossa busca está compatível com tudo isso? Então a vibração do planeta, ela ainda é muito baixa. 95% das pessoas ainda está vibrando no egocentrismo, no medo, na insegurança, no eu primeiro, nas minhas necessidades primeiro, o outro deixa para lá. Então a competição é muito mais valorizada, não se valoriza a cooperação, que é onde, né? O sistema de cooperação é o que mais ativa os benefícios da lei da atração, gente, porque se primeiro eu oferto para depois eu receber, é óbvio que se eu estou numa busca de cooperação comigo, com a vida, com o próximo, com tudo ao meu redor, com a minha sociedade, com os meus filhos, com a natureza, o que eu vou receber em troca? Então, o que é mais garantido até do que ficar estudando sobre prosperidade, bababá, bababá? Igual a Belila está comentando aqui, pagar os boletos de água, luz, internet com gratidão. Muito obrigado por eu poder me beneficiar disso e por eu ter o dinheiro para pagar. E se não tiver, a gente pode observar o que pode aprender com isso, né? Porque às vezes também as dificuldades, elas são grandes lições na nossa vida. Então, essa alimentação da vibração, ela não precisaria de nenhum estudo muito elaborado se a gente escolhesse o movimento da cooperação. Faz sentido ou não faz? Pense comigo, se a gente se doa a partir do quanto doa a si mesmo, né? Eu ofereço para mim, para depois oferecer para o outro, em equilíbrio. Aquilo que é justo comigo, que seria justo com o outro também. Não a situação de um peso e duas medidas, onde eu penso em mim primeiro, onde a gente tem pequenos movimentos de corrupção. Vocês já ouviram o sentido etimológico da palavra corrupção? Então, corrupção significa coração rompido, coração em ruptura. E quando a gente tem movimentos corruptos, nós estamos rompendo com a nossa natureza, que é amor. A gente está rompendo esse elo energético que nós temos com o Criador. E eu acho isso fantástico, porque nós temos diariamente movimentos corruptos, pequenos e grandes, e aí quando aparece uma situação na nossa frente que coloca um baita de um espelho, né? A gente quer atirar pedra, porque não tá
não consegue olhar para aquilo, porque existe uma corrupção interna no movimento de eu estar sempre em ruptura com a minha natureza, com a minha essência, com a minha própria consciência. E aí, as situações fora, elas acabam incomodando demais, e aí a gente vai para a guerra. Quer dizer que a gente tem que ficar alienado a tudo que acontece lá fora? Que eu não preciso me preocupar com o vírus? Ou que eu não preciso ficar de olho na política? Ou, né, que eu tenho que aceitar tudo? Também não é isso. É o equilíbrio, é o caminho do meio. Muito interessante dentro da psicologia consciencial, quando a gente vê o comportamento de Jesus. Quando é que foi que ele puxou para os lados? Quando que ele escolheu alguém como melhor ou como pior? Homem ou mulher? Em nenhum momento ele fez distinção, em nada, né? Até mesmo quando ele estava partindo do plano físico para o plano espiritual, ele pediu para Pedro que desse continuidade aos seus ensinamentos. Em nenhum momento Jesus falou, crie uma religião X ou Y, faça dessa ou dessa forma, só esses daqui entrarão no reino dos céus. Ele disse que quem fosse até ele estaria em contato, né? Estaria no caminho do encontro com o Pai. Então, o que é o Pai? A nossa essência divina. Então, por isso que Jesus, para mim, é o melhor psicoterapeuta do mundo e sempre vai ser. Porque é tão claro, é tão simples. Como é que a gente vai ao encontro de Deus? Quando a gente conhece a nossa natureza verdadeira, quando a gente conhece toda essa movimentação da lei divina, olha que amoroso que é a gente ter intrínseco em nós a lei de vibração. Não é fantástico? Porque a gente consegue criar a nossa história, a nossa realidade. O problema é quando a gente está ignorante ou não conhecendo isso e ignora o saber que pode criar a própria história, que pode fazer acontecer dentro daquilo que está conectado com a sua essência, com a sua natureza. Então, nós podemos sim co-criar coisas boas através da lei de vibração e atração, sim, podemos, mas as consequências de corrupção, ou seja, de romper, de partir o nosso coração, partir de nos separar da nossa essência, é cada um que escolhe, né? Então, ainda a gente vive numa visão, infelizmente, muito pequena, medíocre no sentido de pequeno, de mínimo, de perceber que nós estamos aqui para construir uma realidade diferente para nós e para todos que estão ao nosso redor. E que vocês, olha que interessante, gente, não é para a gente se achar, mas é para a gente pegar isso como uma oportunidade de reflexão profunda. São quase 7 horas aqui no Mato Grosso, né? 8 horas de Brasília, e eu tenho 11 pessoas me assistindo e refletindo sobre autoconsciência, sobre vibração e atração dentro de uma perspectiva elevada. Quantos por cento da população está fazendo algo como isso agora, nesse exato momento? Qual é a nossa escolha? Na maior parte do tempo, o que a gente está sintonizando? Com o que nós estamos conectados? Então, parabéns para vocês que estão aí se permitindo refletir junto comigo. Porque toda essa proposta eu venho aqui, refletindo, estudando durante a semana, pensando, né? Porque precisa tocar o meu coração também. E uma das coisas que faz com que a gente possa contribuir para tudo isso, para esse sistema de cooperação que ativa todo o potencial da lei de vibração que existe dentro da gente, é compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. Ou pelo menos se esforçar para que a gente faça isso. Então, uma pergunta que eu me faço, e faço para quem ainda está no movimento de crítica, de indignação, o quanto está confortável para você estar assim, olhando de fora e reclamando ou apontando o dedo ou puxando o seu cabo de guerra para lá e para cá. O quanto você ainda se compraz em não fazer nada. Em simplesmente viver sua vidinha porque para você tá bom, porque o que você precisa tá sendo atendido. Então esse é o movimento de egocentrismo. O que é que você pode fazer hoje para entrar no movimento de vibração cooperação? Eu conheço pessoas aqui que estão assistindo, que estão fazendo máscaras para doação. Tem pessoas que estão ajudando amigos, que estão conversando, que estão mandando mensagem,
que estão compartilhando experiências para ajudar os filhos em casa. Essa semana eu tive uma amiga muito querida que ligou de videochamada do filho dela para o meu filho e eles ficaram brincando, ele na sala da casa dele e o meu filho aqui em casa. Então, gente, a gente tem muito para oferecer. E é essa vibração que a gente deve se conectar. Com esse tipo de reflexão, com esse tipo de experiência, do que pode nos elevar e contribuir para o mundo. Porque ficar centrado no que eu estou certo, na minha verdade, ou nos meus medos, na minha insegurança, no meu pavor, de que é o meu que está faltando ou que pode vir a faltar, é isso que você vai atrair. Você pode nem estar beneficiando, né? Não está nem atrapalhando a evolução nossa, né? A evolução humana, mas está trabalhando a sua própria, está jogando seus bumerangues aí. A Betânia fez um comentário aqui: depois de aprender isso, eu mudei a minha vida e a do meu marido, pois ele também está nessa vibração e busca isso, né, Betânia? Isso é muito legal, gente, porque é uma questão de sintonia. Prestem atenção, tem muitas de vocês aqui que já tiveram filhos, outras já tiveram, por exemplo, um anseio de comprar um carro X. Você pensa naquele carro, você tem aquela intenção, você não vê ele toda hora na rua? Quem tá grávida não fala assim: meu Deus, todo mundo engravidou junto comigo? Porque ontem não tinha ninguém, agora tem um monte de gente grávida. Então, é assim que a gente vê. Quando você tem filho, qualquer criança pode chorar, que você acha que é o seu filho chorando. Você já... né? As anteninhas se ligam. Então, a sintonia é uma escolha. Em que você está sintonizado? Na escassez? Na dificuldade? No medo? Na ignorância? Você está olhando para quê? Está fechando os olhos para quê? Né? Para aquilo que eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não quero lidar com isso, porque eu ainda sou criança, sou imaturo, não tenho maturidade suficiente para lidar com isso, porque está reverberando o que eu sinto dentro de mim. Então, tudo aquilo que a gente olha, critica, aponta o dedo, ou se incomoda, ou tem uma dificuldade de analisar através do bom senso, de fazer uma reflexão justa, equilibrada, neutra, né? É porque está refletindo situações que precisam ser trabalhadas dentro da gente, tá? Então, isso é ótimo, para mim é fantástico, quando eu me percebo num movimento de indignação tremendo com alguém, com o comportamento de alguém, né, seja pelas redes sociais, o que for, se eu estou consciente, porque isso é um exercício, eu já percebo e falo: puxa vida, mas o que dentro de mim está incomodando em relação a essa pessoa? Por que eu estou criticando dessa forma? Qual é o nível de preconceito que eu tenho dentro de mim, que me faz apontar o dedo e virar 3 para mim? Porque a indignação, ela surge de um movimento de indignidade, de algo que eu ainda preciso curar dentro de mim, né? Aí a gente vê o poder da nossa mente, né, Betânia? A mente, gente, ela é fantástica. Eu comento, tem um dos módulos do meu curso onde eu falo muito sobre isso, sobre a capacidade do universo, né? O universo, ele funciona, ele aumenta, não sei se vocês sabem desses dados, ele dobra de tamanho 8 vezes a cada segundo, né? Numa potência de 10 elevado a 8. E o nosso cérebro, a nossa mente, funciona numa potência de 10 elevado a 100. Então, nós temos uma capacidade, só se a gente fosse olhar por essa perspectiva, a nossa capacidade já seria imensurável. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. E a gente precisa acessar a nossa capacidade. Mas não é aquela capacidade do poder egóico, sabe? É aquela capacidade do poder de conexão com o que está dentro da gente. Então, os maiores conflitos que nós estamos vivendo são externos realmente? Então, o problema está na lei de atração? Ou a questão mesmo está intimamente? Então, aquela ideia de que mude a si mesmo para depois você mudar o mundo, ela não é simplesmente uma frase bonitinha de reflexão. É real. A transformação nossa, a transformação para o mundo melhor, para o mundo mais humano, começa quando a gente começar a refletir sobre cooperação. É a única forma, não tem como fugir disso.
Senão a gente continua aí na reclamação, na competição, na reclamação e na competição. E negatividade gera negatividade, conflito gera conflito, dor gera dor, e assim nós vamos. A Franciele está comentando, com isso, aprende a não mais dizer difícil é sim um desafio, quando me pego indignada com alguma coisa. Aí vou buscar. Exatamente, nada é difícil. É a perspectiva como a gente olha, né? Tudo é um desafio. E é maravilhoso a gente viver uma vida de desafios, uma vida onde a gente está buscando se transformar, se conhecer. Nós precisamos usar mais o nosso potencial. Como é libertador quando a gente se desprende, não é, Bilila? De alguns conflitos, de algumas dores, de algumas crenças assim que às vezes aprisionam a gente de um jeito que quando a gente se desperta, parece que deixou de ser criança e se tornou adulto da noite para o dia. Porque tem muitas coisas que só geram dor, só geram dificuldade, né? Que não são mais necessárias. Então, a começar por isso. A reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje era sobre isso. Observe a sua vibração. Observe com o que você está escolhendo sintonizar. A lei da atração está aí, imutável, como um garçom, né? Dizendo que o seu pedido é uma ordem. O que é que você está escolhendo pedir para o garçom? O que você está emanando? Hein? Pensem, reflitam, coloca lá um post-it no espelho, né? Coloca no plano de fundo lá do celular, para ir se tornando cada vez mais consciente. Vocês sabiam que, eu não sei se alguém já leu, eu já sempre indico para vocês esse livro aqui, Poder do Agora. Maravilhoso. Vezes 1000, ele é maravilhoso. Ele é fantástico, gente. Tem o último capítulo, último não, na página 126 dele, ele fala sobre o poder da respiração. Na respiração, a gente faz um movimento de inspirar, né? Toda vez que a gente inspira, eu aprendi isso no yoga, nós estamos levando oxigênio, nós estamos levando vida para as nossas células. Vocês sabiam que isso aumenta o nosso poder imunológico? E sabiam que as nossas células ficam felizes, é o que diz no livro, tá? As nossas células ficam felizes porque a gente está indo ao encontro delas e elas querem se proteger e se amar porque a gente se volta para dentro. Então, olha que convite maravilhoso nós estamos tendo de voltar para dentro, de observar o que nós estamos vibrando internamente, de transformar essa vibração em cooperação para si mesmo e para o mundo, num ciclo virtuoso, né? Porque o que eu faço para mim, naturalmente imagina você tá aqui com um campo vibracional maravilhoso. Quem já viu o meu medidor de campo energético, é verdade ou não é, gente? Eu vou trazer uma hora na live para mostrar para vocês o aurímetro. Muda na hora. Quando você tem uma vibração positiva de expansão, o seu campo energético expande, isso pode ser medido. E naturalmente você sintoniza, o seu radinho sintoniza com frequências elevadas. E aí tudo vai vindo na sua vida com facilidade, com alegria, glória, prosperidade, saúde, bem-estar e tudo que você merece, porque você merece uma vida em abundância. E é para isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para ser feliz e não precisa ser pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. Bom, daqui a pouquinho o Instagram vai dizer que acabou, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma reflexão, eu vou deixando aqui o convite muito especial para quem quiser conhecer o conteúdo que eu preparei da arte do relacionamento, porque as nossas relações não precisam ser um jogo, gente, elas não precisam ser competição, elas podem ser cooperação. Por isso que eu escolhi esse nome, a arte do relacionamento, porque pode se transformar em uma arte, a relação conosco e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, semana que vem já vou deixar o convite para vocês participarem. Provavelmente, né? Acho que vai ser nessa sexta-feira mesmo, que eu vou fazer a live sobre o conteúdo, sobre as crenças limitantes, tirando as dúvidas de vocês. Vai ser muito bacana. E o curso, acredito que em 2 dias ele já vai estar disponibilizado na plataforma. E com preço bem bacana para quem quiser. Eu e o Thiago entramos num consenso de deixar acessível para que mais pessoas possam ter oportunidade de fazer.
e, né, como lançamento, como presente. Eu tô também essa semana toda compartilhando todos os bônus, os vídeos que eu tenho feito, as reflexões que eu tenho, que seriam como bônus, mas já tô adiantando todas para que vocês tenham acesso, que é uma pinceladinha do que tem lá no conteúdo, tá? E vão poder ter mentoria, acompanhamento comigo, que vai ser bem legal. Eu também fico muito grata, Eli, muito grata a todos vocês por eu poder compartilhar tudo isso, gente. Isso é uma oportunidade que vocês me dão, me ouvindo, vocês me dão a oportunidade de levar para o mundo, para as pessoas, um pouco de busca de sintonia elevada, né? Que a gente possa, que se cada um de vocês aí compartilhar essa live com uma pessoa, que comece a observar o que tem sintonizado, o quanto de amor tem emanado para si e consequentemente para o mundo, como que tá a sua vibração, como que tá o seu sistema de cooperação, o quanto bem a gente não pode fazer, como a gente pode gerar uma corrente energética magnífica, né? E eu já falei em outras lives para vocês, falando especificamente do vírus, eu vejo ele como algo muito benéfico, não bom, né, no sentido de que é doloroso, mas é benéfico, porque se a gente for pôr na balança todos os benefícios que a humanidade está tendo com tudo isso, é fantástico. Como disse Jesus, que veja quem tem olhos de ver, quem ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque ver e enxergar, gente, não é a mesma coisa. E ouvir e escutar também não é a mesma coisa. Então, o que você tem escutado e o que você tem ouvido que está passando pelo seu cérebro sem ativar a sua consciência? Então, tudo isso tá aqui para que a gente possa, né, crescer. E o vírus, ele tem uma vibração baixa, uma frequência baixa. E essa frequência é compatível com medo, indignidade e tem mais um sentimento, preocupação, tá? Então, se você tá com medo, tá se sentindo indigno, tem movimentos de culpa aí, de baixa estima, aquela coisa toda, levanta essa vibração que o vírus não consegue chegar no seu campo energético. E isso é provado, gente. A nossa vibração, ela cria um campo de proteção. E o nosso organismo e as nossas células ficam felizes e elas dizem, não, aqui nada de negativo entra, porque eu me amo, eu me respeito, eu respeito a vida, a minha vida, a vida dos outros, e sucessivamente a gente vai nesse movimento. Isso começa desde tudo, da gente ter, por exemplo, né, o que é o olhar do próximo? Usar máscara, gente, não é por mim, é pelo outro, é em respeito ao ser humano que tá ali fora, né, que tá convivendo comigo. Eu posso não pegar o vírus, eu não tô me protegendo de nada, mas eu tô protegendo as pessoas que eu tô ao meu redor. Então, a gente não entra nesse contexto de proteção, de questões biológicas, mas de comportamento humano, de cooperação, né? E a cooperação começa aí. A cooperação começa em pensar que eu não vou jogar um lixo no lugar indevido, porque não existe o fora, né? No universo não existe fora, a gente não consegue jogar nada fora, tudo é dentro. Então, aquele lixo tá ali, ainda pertencente a mim, mesmo que esteja fora do alcance dos meus olhos. Então, tudo isso é cooperação, tudo isso é vibração. O que você quer para você, faça para os outros. É inevitável que a lei de atração, ela só vai trazer coisas benéficas e positivas para você. É só o que a gente precisa, nada além disso. Fez sentido? O que vocês acharam? Gostaram? Fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, tá? Gente, logo eu mando o convite para o nosso encontro sobre a arte do relacionamento. E eu gostaria de continuar seguindo as diretrizes de vocês para criar conteúdos, tá bom? Para que vocês me digam que tema, que situação vocês gostariam de ouvir, dificuldades que vocês veem, na maioria das vezes as pessoas passando. Prometo que eu vou estudar, marcar uma data e fazer com bastante carinho, mas eu quero fazer coisas que alcancem realmente quem está se disponibilizando a me ouvir um pouquinho. E compartilhar e ganhar uns bônus aqui na minha vibração também, né? Porque eu também mereço. E aí a gente vai crescendo juntos, tá bom? Muito carinho por todos vocês, muito obrigada mesmo. Depois eu vou ler todos os comentários com calma. Quem puder me seguir lá no YouTube, gente, vou ficar muito feliz,
porque quanto mais seguidores eu tiver, mais eu consigo fazer conteúdos, né? Que o YouTube ainda não me liberou danado. Então, se vocês quiserem me seguir lá, que eu sempre coloco os conteúdos lá também. E aí a gente vai propagando reflexões como essa para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Certo? Vamos fazer o que Jesus pediu para Pedro, né? Levar os ensinamentos dele para todos os lados, como fez Paulo de Tarso e muitos outros que até hoje propagam e trazem essa vibração e essa consciência da vida em abundância para perto da gente. Então, um beijo no coração de todos vocês. Qualquer coisa, estou por aqui, me chamem, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Vou esperar dicas de temas vindos de vocês, tá? Um beijo. Tchau, gente. Até mais.